Bom, pessoal, vamos dar início à aula de impacto que eu prometi para vocês que eu ia gravar, porque não tinha no canal e também porque, por uma questão lá circunstancial da instituição, os representantes de sala não conseguiram assistir parte dessa aula. Então vamos lá, a aula completa está aqui. Tem um trecho que vocês vão ter que ver no vídeo na descrição, mas eu vou chamar bastante atenção durante a aula toda para que vocês cliquem lá e assistam, tá? Esse trecho está lá desde o ano passado. E a explicação ficou boa, então eu vou indicar o mesmo trecho falando da transição do útil frágil, tá bom? Vamos começar então a aula de impacto. Vamos lá. Pessoal, essa aula já foi dada, tá? Eu vou começar ela à mão, algumas partes eu fiz assim, digitado para ficar um pouco mais bonito, né? Mas eu vou falar de maneira resumida, mas é a aula completa que foi dada no dia de ensaio de impacto, tá? A gente estudou durante o primeiro bimestre os ensaios de tensão e deformação na modalidade de tração, tá? Isso é importante para que você observe algumas características mecânicas do seu material e elas são visualizadas aí, são visualizadas e as propriedades obtidas são importantes para a aplicação, muitas delas. Mas em alguns casos extremos em que o material é dútil, como é o caso dos metais, a gente estudou que as cerâmicas no geral são frágeis, os metais no geral são dúteis, né? Materiais que são dúteis em duas situações extremas podem se tornar frágeis. E o ensaio de impacto serve para isso e também atende diretamente a algumas aplicações. Mas, no geral, o ensaio do impacto é o estudo da fratura frágil de um material, tá? E quais são as situações extremas que podem tornar um material que a princípio é dútil, as situações podem tornar esse material que a princípio é dútil, né? As situações podem tornar ele frágil. São duas. Primeira, um ensaio feito em temperatura muito baixa pode fazer com que o material que a princípio tem comportamento dútil passe a ter comportamento frágil. Segunda, uma solicitação muito rápida, uma alta velocidade de solicitação pode fazer também com que o material que a princípio é dútil se torne frágil, passe a se comportar como frágil. Solicitação, vocês entendam como qualquer, entre aspas, provocação que é feita no seu material. Uma tentativa de quebrá-lo, então uma porrada, uma força que é aplicada sobre ele. No ano que vem, em mecânica técnica e resistência dos materiais, nós vamos estudar uma área chamada esforços solicitantes, que são basicamente forças internas que aparecem num material quando forças externas são aplicadas a ele, tá? O ano que vem é uma disciplina mais matemática, em contraponto a essa aqui que é mais teórica, embora a gente faça alguns cálculos também, tá? Então, solicitação, entendam, no caso de impacto, como uma porrada que é dada, tá? Solicitação é um nome chique da porrada que é dada. Então, em temperaturas muito baixas ou em solicitações muito rápidas, ou pior ainda, na combinação dessas duas situações, você pode tornar um material que é dútil, você pode transformar ele em frágil. Por que é importante saber disso? Nós vamos falar no outro vídeo, tá? Mas você consegue aí varrer uma gama de aplicações maior. Você consegue saber se nem sempre a sua aplicação é na temperatura ambiente. Com o estudo de fratura frágil, você consegue saber como seria o comportamento em situações extremas, de temperatura muito baixa. E consegue saber também como é que seriam o comportamento do material em situações de velocidade muito alta. Por exemplo, materiais para para-choque de carro. É muito necessário ser feito um ensaio de impacto antes de escolher que material será utilizado para tal aplicação, tá bom? É importante lembrar que não só a temperatura, porque a gente vai falar bastante da temperatura na transição dútil frágil, por isso que eu destaquei aqui, porque o livro faz isso também, mas é importante destacar que a velocidade de impacto é um fator determinante para o tipo de fratura, tá? Como a gente falou, um material que se eu colocar no ensaio de tração, ele pode apresentar sim um comportamento dútil, bastante deformação plástica. Se eu solicitar por impacto, ele pode fraturar aí de maneira frágil, tá? Sem sofrer esse tipo de deformação. A gente dá um exemplo aí, né, já que a gente levantou essa bola, quais seriam as situações e as velocidades, para a gente ter uma noção da diferença de velocidade. Eu fiz essa tabelinha na lousa também, tem nos slides, ela até está referenciada de onde eu tirei, mas eu peguei 3 situações extremas. A maior velocidade que eu consigo pensar, velocidade de um projétil de arma de fogo, de uma bala de revólver, né, ou de pistola. A bala atinge uma velocidade de 3.000 metros por segundo. Se você multiplicar isso por 3,6,
vai conseguir o número em quilômetros por hora, que a gente consegue associar melhor por causa da velocidade do carro nas rodovias, né? Vocês vão ver que é uma coisa absurda, tá? O ensaio de impacto também, 300 metros por segundo é mais que um carro de Fórmula 1, afinal de contas o carro de Fórmula 1 é 300 km por hora, né? Você ainda vai multiplicar esse número por 3,6 para converter aí em quilômetros por hora. Vai dar quase 1.000 ou passar de 1.000, sei lá, não vou fazer essa conta agora não, mas vai dar em torno de 1.000, tá? Multiplicando 300 por 3,6, o máximo que a velocidade de impacto pode chegar. Então uma velocidade de impacto, um ensaio de impacto feito nessa velocidade é uma coisa, feito nessa é outro, tá? Um material que aqui pode não fraturar por impacto, aqui ele pode fraturar. E a gente vai entender, o objetivo dessa aula principal é entender o porquê, tá? O ensaio de tração é bem devagarzinho, o ensaio de tração é aquele que a gente estudou no começo do ano. Então o corpo é esticado naquela máquina que a gente desenhou, com o intuito de fazer aquele gráfico, que a gente fez várias vezes também, e ele é esticado bem devagarzinho, é imposto uma velocidade fixa de esticar, né, para esticar o material, mas é uma velocidade baixa, porque na velocidade baixa a gente pega aquelas outras propriedades, tensão de escoamento, limite de resistência, tensão de ruptura, módulo elástico. Aqui a gente está preocupado em levar o material a uma situação extrema de aplicação de energia, de solicitação, ou seja, de porrada, e ver como que o material vai responder a essa situação extrema. Seja a situação extrema, uma porrada rápida, uma temperatura baixa, ou uma combinação das duas coisas, tá? Uma situação em que combina as duas coisas. E como é que a gente mede a energia de impacto? Porque uma coisa é falar de um carro que bate, é falar de um tiro, é falar de situações aí cotidianas, né? O tiro não é muito cotidiano, não sei que você seja da polícia ou do exército, né? Mas assim, como é que é feito isso em laboratório? Existem diversas técnicas para medir a energia de impacto. Nós vamos focar em duas aqui, tá? Uma que se chama Charpy e a outra que se chama ISOD. Quando a gente fala em técnicas, a gente está se referindo aos tipos de ensaio existentes, tá? Diferença básica entre Charpy e ISOD é a posição que a amostra fica na máquina de ensaio de impacto. No ensaio de Charpy, a amostra fica deitada e no ensaio ISOD, a amostra é posicionada na máquina em pé. Tá? É a diferença básica aí entre as duas. Ambos os tipos de ensaio utilizam uma amostra que tem a presença de entalhe. Já vou desenhar o que é o entalhe e explicar para que ele serve, tá? E a energia de impacto é calculada conforme a diferença de altura. Tem uma breve ilustração aí da máquina. Nós vamos utilizar esse desenho nos próximos slides, onde eu vou explicar mais detalhadamente, tá? Mas vou aproveitar esse slide aqui para falar do entalhe. Olha só, no Charpy, então, a amostra vai ser posicionada deitada. Esse desenho é meramente ilustrativo, mas para ser fiel aí ao que vai acontecer na máquina, eu vou desenhar a nossa amostra aqui deitada, tá? O entalhe é esse corte em V. Imagina que isso aqui é uma barrinha, como se fosse uma barrinha de chocolate mesmo, só que é feito de material metálico ou polimérico. Eu trabalhei com isso aqui na área de polímeros e a gente faz um corte aí definido, suas dimensões geométricas, o ângulo, definido por norma técnica, é um cortezinho em V. Imagina então que você vai cortar uma amostra retangular e vai retirar um pequeno triângulo dela aqui, deixando a amostra com esse formato, tá? No ensaio Charpy, como a amostra fica deitada, o pêndulo da máquina, porque a gente vai ver o desenho real da máquina, ele bate, ó, atrás. Aqui nesse desenho a gente vai representar como se fosse o ISOD, então ele vai bater na frente e a amostra fica em pé. Pode ver que eu desenhei ela em pé aqui. No Charpy, eu pegaria essa amostra e desenharia ele deitado. Não tem como desenhar isso em 2D, tá? Mas aí o martelo vai bater atrás do entalhe, na direção dele, mas bem atrás dele, tá? É aqui que o martelo bate no ensaio Charpy, no qual a amostra fica deitada, tá? No ensaio ISOD, mais fiel ao que está ali no desenho, também, né, como a gente falou ali embaixo, escreveu ali embaixo, ambos têm a presença de entalhe, a amostra fica em pé. E o martelo, que é o pêndulo da máquina aí de resistência ao impacto, tá? A mesma maneira de fazer o corpo de prova é o mesmo, só muda a posição que ele é colocado. No corpo de prova ISOD, o martelo bate aqui, ó. É colocado em pé e bate no mesmo lado do entalhe, não dentro dele, mas um pouquinho acima, tá? Prestem atenção, pessoal. Pausa o vídeo agora, pega uma caneta, um papel, porque isso não está escrito, eu também não escrevi no dia da aula e não vai aparecer aqui. Então tentem anotar o que eu vou falar bem devagar. Pausa o vídeo, pega um papel e uma caneta. O objetivo do entalhe no ensaio de impacto são dois. Primeiro,
facilitar a propagação da trinca e, portanto, a fratura do material. Então, o entalhe é feito para quebrar. Vocês vão ver nas próximas explicações que se o material não quebra, eu não consigo calcular a energia de impacto, até pela como é montada essa máquina. Então, o primeiro objetivo do entalhe, quebrar, de modo bem direto, tá? É fazer com que ocorra a nucleação de uma trinca, que é fazer uma trinquinha ali no material, a gente chama nucleação é um termo de trinque, tá? É um termo chique. É propagar essa trinca, ou seja, essa trinca aumentar de tamanho e fraturar o material. Quando a trinca se propagou ao longo do material inteiro, é porque o material quer dizer que o material fraturou. Esse é o primeiro objetivo, então anotem aí, quebrar o material. Causar uma trinca, propagar a trinca e, portanto, quebrar o material. É para isso que o entalhe está aí. Ele concentra a tensão de modo a causar a trinca, propagar a trinca, tá? Se for o caso, volta e anota direitinho esse primeiro aí. Mas resumindo, em uma palavra, quebrar. Primeiro objetivo. Segundo objetivo do entalhe, direcionar a trinca para que o ensaio tenha repetibilidade, para que eu tenha uma validade estatística aí dos meus ensaios. Quando eu comparar, não seja um rompimento ali aleatório, porque tinha um porozinho em um lugar qualquer da amostra. Metal geralmente não vai ter, mas cerâmica pode ter. Polímero, dependendo da condição do processamento também, do que eu misturo lá no meio do meu polímero, pode acontecer. Então, além de causar a trinca, o entalhe está aí também nos dois casos, para direcionar a trinca e fazer uma quebra homogênea, parecida em todas as amostras que você vai testar, de modo que quando isso acontece, os seus ensaios fiquem comparativos, tá? Então, como não está escrito, como bônus aí para quem parou o vídeo e anotou, quem sabe na prova uma questão aí, qual o objetivo do ensaio, do entalhe nas amostras de ensaio de impacto? Pausa o vídeo, volta, anota direitinho. Quebrar e direcionar a trinca. Mas, claro, vou querer que explique, né, essas duas coisas. Bom, diferenças básicas entre Sharpie e ISO, a gente vai mostrar um desenho mais ilustrativo do que esses dois que eu fiz, tá? Lembrar que ambos os ensaios possuem a presença do entalhe, como está ilustrado aqui, e a energia de impacto é calculada conforme a diferença de altura, né? Da exata maneira que está ilustrado aqui. Mas calma, que assim eu fiz esse desenho na lousa, mas eu pus animação nele para a gente explicar aqui um pouquinho melhor, que vai estar até melhor do que na aula, porque vai ter movimento. Vamos lá, então. Sem amostra, se eu pegar a máquina de impacto, a gente já vai fazer um desenho melhor dela para vocês entenderem o que está acontecendo. Mas imagina que é exatamente um martelo, como se fosse um martelo, igual que tem na caixa de ferramenta aí na sua casa e tal, preso num prego, e a gente vai soltar ele e ele vai fazer um movimento de pêndulo. Ele está preso só na pontinha aqui, então ele vai fazer um movimento de pêndulo, por isso que eu fiz o círculo, né? Afinal de contas, o raio é o cabo do martelo, o comprimento do martelo, vai descrever aí um pedaço de circunferência, o movimento pendular que ele vai fazer, por isso que eu desenhei esse círculo, tá? Se eu levantar na altura inicial um martelo de uma máquina de impacto, a gente já vai ver ela melhor. Imagina agora um martelo preso aí com um ganchinho na parede, só o cabo dele, de modo que eu consegui soltar e ele fazer um movimento de pêndulo, vai e volta. Sem a amostra encaixada aqui na máquina, não gasta sua energia de movimento. Vocês vão aprender na física, tá? O termo correto para isso é energia cinética, se é que vocês já não aprenderam, tá? Como ele tem uma altura, ele tem energia potencial, energia de gravidade, da gravidade mesmo, que ao soltar vai se transformar em energia de movimento ou energia cinética. Como eu disse, vocês vão aprender isso na física, se é que já não aprenderam. E aí vai soltar esse martelo, ele vai transformar essa energia relativa à altura, tá? Que é a energia de gravidade, nome correto, energia potencial, em energia cinética, nome didático, energia de movimento, tá? Cinética, movimento, potencial, gravidade, certo? Vai soltar aqui, vai se transformar em movimento e vai voltar na mesma altura, tá? Ele volta ali no final na mesma altura. Por conta da resistência do ar e do próprio atrito aqui da máquina, pode ter uma diferençazinha mínima de altura, que na teoria, né, no vácuo não teria. A altura da ida é a mesma da volta, depois que ele pode começar a perder aí energia cinética, mas isso nas situações onde existe essa perda aí de energia, tá? No caso aqui, vamos imaginar só a ida, ele vai até a mesma altura, se tiver uma diferença será mínima, sem amostra. Não tem o que ele quebrar, então não tem onde ele perder, ele gastar essa energia de movimento. E no caso com a amostra, né? Era a figura que estava lá, era essa, eu vou completar ela do jeito que estava ali.
Olha o que acontece. Com a amostra, o material gasta sua energia de movimento para quebrar a amostra, portanto, não volta na mesma altura. ΔH tem a ver com a energia gasta e, portanto, com a resistência ao impacto. Quanto maior ΔH, maior EI. EI é a energia de impacto, tá? Que ΔH? Calma aí que eu vou falar. Então, vamos chamar de H0 a altura da qual o martelo parte na máquina de impacto, tá? Eu solto ele quebra a amostra, ele bate na amostra, ele sumiu, mas imagina que ele está batendo na amostra, a amostra quebrou, então um pedaço dela ficou ali, mas não atrapalhando a passagem dele, e ele sobe. Só que um pouco da energia cinética é gasta quebrando a amostra, quebrando as ligações químicas da amostra, é transferida para a amostra de modo a quebrar suas ligações químicas e causar sua fratura. Como um pouco da energia foi perdida na amostra, o martelo, o pêndulo, já não volta mais na mesma altura. H final é menor do que H inicial. Então existe uma diferença de altura aí, ó. Essa diferença de altura é exatamente a energia gasta. É a energia que ele não teve para chegar até o fim do seu caminho. Foi a energia, né? Não é a energia, mas é proporcional a ela, tá? Essa diferença de altura, o que faltou para ele chegar, é justamente o que foi gasto para quebrar as ligações químicas, né, para romper o meu material, certo? Se o material tem pouca resistência ao impacto, ele bate, gasta pouquinha energia e quase volta na mesma altura. Se ele tem muita energia de impacto, o martelo gasta toda a sua energia de movimento quebrando ele e quase não sobe nada. Então, cuidado, não vai relacionar com a altura final a resistência ao impacto, tá? Se o material for muito resistente ao impacto, o martelo vai gastar muita energia para quebrar e ele vai subir pouquinho. Então, é essa diferença de altura que você tem que relacionar com a energia de impacto, tá? Porque se ela fosse zero, isso voltou para o mesmo nível, é sem amostra. Né? Você não gastou nada, então não teve resistência ao impacto, não teve energia para quebrar porque não tinha nada. Se for um material pouco resistente, vai ser próximo ao nada, então ele vai subir quase tudo, certo? O ΔH, que é o que faltou ali, vai ser bem pequenininho. Se ele subir quase tudo, vai ser bem pequenininho. Se ele for bem pequenininho, quer dizer que pouca energia foi gasta, quebrou muito fácil o material. Agora, se ele não subir quase nada, o ΔH vai ser grande. Então, quer dizer que muita energia foi gasta, foi difícil quebrar o meu material, tá? Eu já tinha mandado o rascunho desses vídeos para a Lavínia, eu acho que ela mandou para todo mundo. Assistam com calma, prestem atenção, façam um resuminho da maneira de vocês. Nem que no começo vocês tenham que decorar. Com o tempo, estudando, vocês vão compreender por que é essa altura que falta, que é proporcional à resistência ao impacto do material. Resistência ao impacto, isso eu vou falar muito bem no outro vídeo, é a energia necessária para quebrar o material por impacto. Então, algo resistente ao impacto, gasta-se muita energia para quebrá-lo. Algo pouco resistente ao impacto, gasta-se pouca energia para quebrá-lo. Se gastou-se muita energia para quebrar, não tem energia para subir, quase não sobe. ΔH grande. Se gastou muita energia para quebrar, não tem energia para subir, não sobe. Agora, se é pouco resistente, foi gasta pouca energia para quebrar, ele consegue subir quase tudo, o que vai resultar em um ΔH pequeno, tá bom? Cuidado com isso, que aqui o nosso ΔH, para não dar negativo, é inicial menos final. Eu acho que é o único lugar aqui que o delta vai ser inicial menos final, tá? Poderia ser um módulo aí de ΔH para ficar mais fiel ao restante da física, mas eu não queria complicar a vida de vocês, não. Então, a única coisa que eu falo aqui é cuidado. O nosso é invertido só para não dar negativo. A gente está preocupado com essa diferença. Não precisa nem chamar de delta. Chama de H0 menos Hzão. Pronto, eu pus delta para ficar aí mais visual e mais didático. Gente, essa lousa eu não vou explicar. É uma lousa minha do ensino remoto, eu modifiquei as cores dela aqui só para combinar com esse padrão, nem fiz uma nova, porque ela está explicada no próximo vídeo, onde eu detalho a transição do frágil, porque ano passado a minha explicação não ficou muito boa. Na aula de vocês eu consegui explicar, tá? Graças, se eu não me engano, ao Pedro Botega, que usou o termo vibração para falar da mobilidade dos átomos. Está até mais correto, creio eu, que para metais. Não, mobilidade tá bom também. É que mobilidade geralmente a gente usa em mobilidade molecular e aí a átomo a gente fala em vibração atômica, mas os dois são mobilidade, tá? Molécula vibra também. São aí meio que significados parecidos, tá? Eu falo em mobilidade atômica, mas vocês podem pensar como vibração atômica. Não vou me alongar muito aqui, porque vocês têm 17 minutos de vídeo. Se vocês assistirem até o minuto 10, vocês já conseguem fazer uma questão da lista, a de diminuir a temperatura. Do minuto 10 para frente eu vou comentar um pouquinho sobre aumentar a velocidade de impacto. Lá eu explico bem a vibração atômica e a mobilidade atômica que cai.
tá? Mas saibam o seguinte, mobilidade atômica diminui com o abaixamento de temperatura. Isso vai estar bem explicado ali no vídeo. Com a velocidade, a mobilidade atômica não diminui. Em compensação, se a porrada é rápida, você não dá tempo para que os átomos se movimentem. Isso vai estar melhor explicado no próximo vídeo. Assistam lá, tá aí na descrição. Transição dútil frágil explicada novamente, alguma coisa assim é o título, mas tá aí na descrição. Imagens um pouco melhores do que a imagem plana, vejam como é que é o corpo de prova real em 3D, né? Eu falei da barrinha de chocolate, mas na verdade ele é mais... O de polímero lembra bem uma barrinha de chocolate, ele é mais fino, ele acaba aqui, ó, mais ou menos. O de metal é um pouco mais grossinho, ele tem essa seção quadrada aí. Vejam onde bate o martelo em ISOD e onde bate o martelo em Sharpie. E como a gente encaixa lá na máquina. Que máquina? Porque até agora a gente só fez esquema da máquina. A máquina é essa, um desenho bem antigo, de como é que seria a máquina, uma flecha aí para mostrar o desenho esquemático mais visual, né? A amostra é encaixada aqui, se for deitada é Sharpie, se for em pé é ISOD, né? Vejam aí, reparem que onde bate o martelo nas duas é diferente, isso aqui seria o martelo, tá? Uma imagem referenciada também. Essas aqui, apagou a referência, mas essas imagens não são minhas, então necessário colocar a referência aí também, tá? Essa outra é do Callister também, salvo engano. O Callister já estava referenciado aqui atrás. E aqui era para ter colocado imagens em branco para ela ficar quadradinha. Mas tudo bem, dá para ver. Vejam que é encaixado. Eu fiz do outro lado, eu fiz vindo da esquerda para a direita, que ele fez da direita para a esquerda, mas dá no mesmo, tá? Depende aí da máquina, onde é que se olha, que aqui eu trabalhei no mestrado era da esquerda para a direita, por isso que eu fiz daquele jeito. Mas essa da direita para a esquerda tá ok também. Soltou o martelo, a energia gasta para quebrar a amostra faz com que, perdeu energia, então ele não consegue voltar na mesma altura. Ele para um pouquinho antes. Essa diferença é a energia perdida, portanto, a energia investida, vamos dizer assim, na amostra para fraturá-la. Por que em altas velocidades o material se torna frágil? Se a mobilidade atômica é a mesma. Porque ela não é mais suficiente para reacomodar os átomos, tá? Por que em baixas temperaturas o material se torna frágil? Porque não diminui essa mobilidade atômica. Vai estar melhor explicado no próximo vídeo. Espero que tenha dado para entender até aqui o geral de ensaio de impacto. Essa lousa aqui, ou esse slide, né, esse quadro, porque o que eu fiz no quadro na sala de aula, o que eu fiz no remoto na mesa digitalizadora está aqui. Vai estar melhor explicado, falando aí pela 10ª vez. Obrigado, pessoal. E é isso. Bons estudos. Qualquer dúvida, estou à disposição.